As tensões no Oriente Médio estão atingindo níveis críticos, com acontecimentos recentes que reacenderam a chama de um conflito que parece interminável. Nos últimos dias, Israel realizou uma ofensiva de mísseis contra uma instalação suspeita no Líbano, uma ação que levanta questionamentos sobre o equilíbrio de poder na região. Fontes de inteligência sugerem que a instalação libanesa teria apoio nuclear do Irã, e que isso representa uma ameaça direta e crescente à segurança de Israel. Mas o que levou Israel a tomar essa decisão drástica? E quais podem ser as repercussões desse confronto para o futuro do Oriente Médio? Para entender a situação atual, é importante revisitar o contexto histórico que envolve esses países. As relações entre Israel, Líbano e Irã são há décadas caracterizadas por desconfiança e animosidade. Israel, que considera sua segurança e estabilidade como prioridades absolutas, sempre monitorou de perto as atividades militares e nucleares de seus vizinhos. O Líbano, por sua vez, é uma nação marcada por conflitos internos e pela presença de grupos como o Hezbollah, que recebe suporte militar e financeiro do Irã. O apoio do Irã ao Hezbollah tem sido visto como uma tentativa de aumentar sua influência geopolítica no Oriente Médio. E, recentemente, esse apoio passou a incluir tecnologias nucleares, intensificando as tensões com Israel. Com a possibilidade de o Líbano estar desenvolvendo um programa nuclear, a situação se torna ainda mais delicada. Israel considera qualquer avanço nuclear no Líbano como uma ameaça existencial. Esse cenário alarmante foi o estopim para que Israel optasse por um ataque preventivo, visando desmantelar o que considerou uma ameaça crescente. Israel decidiu agir antes que o programa nuclear libanês ganhasse mais força, planejando um ataque altamente estratégico e sigiloso. Caças israelenses foram mobilizados para uma ofensiva de precisão contra a instalação suspeita, localizada no sul do Líbano. De acordo com as informações divulgadas, a operação foi conduzida com mísseis guiados, focando em pontos críticos para garantir que a infraestrutura nuclear fosse completamente destruída. A principal intenção de Israel, ao realizar esse ataque, era enfraquecer a influência do Irã e desmantelar as supostas capacidades nucleares do Líbano. Israel acredita que a presença de um programa nuclear em território libanês poderia causar uma mudança perigosa no equilíbrio de poder regional. Segundo fontes israelenses, os avanços nucleares no Líbano representavam uma ameaça iminente, especialmente se utilizados em parceria com o Hezbollah. Após o bombardeio, uma explosão massiva foi registrada na área, confirmando a destruição completa da instalação. O governo israelense rapidamente justificou a ação, destacando que esta era uma medida necessária para garantir a segurança regional. Assim que o ataque foi confirmado, o governo do Líbano condenou firmemente a ação israelense, classificando-a como uma violação flagrante do direito internacional. Em um pronunciamento oficial, o presidente libanês prometeu responder a essa agressão e deixou claro que o ataque seria analisado minuciosamente para uma possível retaliação. Além disso, grupos armados dentro do Líbano, como o Hezbollah, expressaram sua intenção de retaliar contra Israel. O Irã, que havia apoiado o Líbano ao longo do desenvolvimento desse programa, viu essa ação de Israel como uma provocação direta. Em uma declaração oficial, o governo iraniano prometeu que o ataque não passaria sem retaliação. Líderes iranianos enfatizaram que esse ataque coloca a região à beira de um conflito ainda maior, possivelmente uma guerra nuclear. O Irã, inclusive, ameaçou aumentar seu apoio militar ao Líbano, o que pode intensificar ainda mais o cenário. A escalada das tensões no Oriente Médio também acende um alerta sobre o risco de proliferação nuclear. Com o aumento das capacidades nucleares na região, há o temor de que outros países também busquem desenvolver programas nucleares para se defender. Isso criaria um ciclo perigoso de militarização nuclear, em que cada país estaria competindo para garantir seu poderio, em detrimento da paz regional. O apoio do Irã ao Líbano nesse sentido já vem sendo monitorado de perto por potências ocidentais, como os Estados Unidos e a União Europeia. Esses países temem que a introdução de armas nucleares no Líbano possa ser o início de uma corrida armamentista no Oriente Médio, um dos cenários mais temidos pelos especialistas em geopolítica e segurança global. Infelizmente, quem mais sofre com esses conflitos são os civis, que vivem em constante estado de tensão e insegurança. A população do Líbano, já marcada por anos de conflitos internos e pela crise econômica, agora enfrenta a perspectiva de um conflito armado direto com Israel. Essa situação traz consequências devastadoras, não apenas para a economia, mas também para a qualidade de vida
e para a estabilidade social do país. A comunidade internacional, incluindo organizações de direitos humanos, tem se manifestado preocupada com a escalada do conflito. A ONU, por exemplo, apelou para que ambas as partes mantenham o diálogo e evitem ações que possam resultar em mais violência. Essa nova etapa de conflitos no Oriente Médio também tem implicações geopolíticas globais. Potências como os Estados Unidos, a Rússia e a China acompanham a situação de perto, cada uma com seus próprios interesses na região. O apoio do Irã ao Líbano e ao Hezbollah é visto com desconfiança pelos Estados Unidos, que consideram essa aliança uma ameaça direta à estabilidade do Oriente Médio. Recentemente, os Estados Unidos intensificaram sua presença militar na região, posicionando tropas e armamentos estratégicos para monitorar e, se necessário, conter a expansão do poderio iraniano. A operação israelense contra a instalação no Líbano também foi interpretada como uma mensagem indireta ao Irã de que Israel e seus aliados não tolerariam a expansão de suas capacidades nucleares. Enquanto isso, países como a Rússia e a China têm interesses econômicos e militares no Oriente Médio e mantêm uma postura de neutralidade estratégica, mas com uma vigilância ativa sobre os desdobramentos do conflito. O cenário de conflito no Oriente Médio não se restringe ao Líbano e Israel. No Iêmen, outra guerra com impacto regional está em curso. Grupos apoiados pelo Irã, conhecidos como Houthis, têm realizado ataques que afetam o tráfego marítimo e a segurança regional. Recentemente, as forças Houthis usaram drones carregados de explosivos para atacar embarcações americanas perto das costas do Iêmen, gerando uma reação imediata dos Estados Unidos, que agora aumentaram sua presença militar no Mar Vermelho. Os ataques Houthis representam uma tática eficaz para enfraquecer a presença ocidental e saudita na região, e o uso de drones avançados, fornecidos pelo Irã, eleva o nível da ameaça. Esses drones permitem que os Houthis realizem ataques de precisão com baixo custo e alto impacto, desafiando as forças militares internacionais que patrulham a área. Para os Estados Unidos e seus aliados, esse apoio do Irã aos Houthis é visto como uma violação das normas internacionais e um fator desestabilizador para a segurança do comércio global, especialmente nas rotas marítimas cruciais para o tráfego de petróleo e mercadorias. Diante desses ataques, os Estados Unidos prometeram uma resposta firme e rápida. Nos últimos meses, o governo americano aumentou as sanções contra o Irã e intensificou a pressão diplomática, tentando conter seu avanço militar. Em uma operação recente, os Estados Unidos da América realizaram um ataque aéreo a uma base estratégica iraniana, onde estavam estacionadas diversas aeronaves de combate. Esse ataque comprometeu seriamente a Força Aérea do Irã, reduzindo sua capacidade de resposta e enviando uma mensagem clara de que os Estados Unidos estão prontos para agir com força se necessário. Com a destruição parcial de sua frota, o Irã enfrenta agora desafios operacionais significativos, o que enfraquece suas operações no exterior e sua influência em países como Síria, Iraque e Líbano. Com o aumento das tensões entre Israel, Líbano, Irã e Estados Unidos, o Oriente Médio se encontra em uma situação delicada, com o risco constante de uma guerra mais abrangente. No entanto, ainda há uma janela para a diplomacia. Organizações internacionais como a ONU e a União Europeia pressionam para que o diálogo seja priorizado e que medidas sejam tomadas para evitar uma escalada nuclear. A paz no Oriente Médio é um desafio complexo, mas não impossível. Através de negociações, a comunidade internacional pode trabalhar em conjunto para reduzir as tensões e promover um acordo que garanta a segurança de todos os envolvidos.